Estamos ao vivo aqui no Pan News em Revista, como a gente anunciou desde o começo da tarde, já nas chamadas aqui nos intervalos da Jovem Pan News. Vamos conversar com o deputado estadual Carmelo Neto, presidente do PL aqui no Ceará, já está aqui no estúdio. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa, tudo bem? Como vai? Obrigado, meu amigo Tiago, cumprimentar o Milton da técnica de som, todos que fazem a Jovem Pan News Fortaleza, sempre muito bom estar aqui com vocês, falando do que eu amo fazer, né, política, falando do Ceará, falando de Fortaleza e do Brasil. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Os nossos ouvintes podem mandar perguntas, mas eu peço que mandem por escrito. Escrevam no 981 11 3787, um textinho curto, rápido, objetivo. Melhor escrito do que por áudio, tá bom? Deputado, vamos lá então. Vamos começar aqui com muitos assuntos para a gente tratar. São 4 horas e 10 minutos. Queria começar perguntando o seguinte. A gente saiu na imprensa recentemente uma notícia de que o nome do prefeito do Eusébio Assilon Gonçalves ainda está como presidente do PL. E houve um acordo para que o senhor se tornasse o presidente para coordenar, para dar um sangue novo no partido e tal. A gente queria saber como é que está essa situação. Há algum acordo para um prazo? É protocolo mesmo? Como é que é essa situação? Perfeito, Tiago. Vamos lá. O prefeito Eusébio Assilon não consta mais como presidente estadual do PL, até porque ele renunciou, né, e esse documento da renúncia dele ele foi, né, atestado em ata, etc. Então ele não consta mais no sistema do TSE como presidente estadual do partido. A nominata, né, a comissão provisória, a nova comissão provisória do PL no estado do Ceará foi enviada em dezembro. São cerca de 30 nomes, né, uma composição ampla que nós construímos com as outras lideranças do partido, os deputados estaduais, deputados federais, lideranças do interior. É importante, claro, somar nesse projeto, nessa grande aliança para fortalecer o nosso partido no Ceará. Então foi enviado em dezembro, por conta do recesso do Poder Judiciário, questão de sistema mesmo, burocrática do TSE, do sistema do TSE e do upload, né? Porque cada partido ele tem que preencher, enviar os dados e aí vem a publicação no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, por conta dessa questão burocrática, a gente só vai conseguir ter no sistema do TSE a partir de agora, quando retornar, né, o ano legislativo, inclusive no Poder Judiciário. Então, acredito que na primeira semana de fevereiro isso já vai estar publicado no sistema do TSE, mas é mais algo formal, né? A gente já está aí comandando o partido, percorrendo o estado, participando de eventos, recebendo pessoas, isso desde dezembro do ano passado. Então, nós estamos trabalhando muito, né? Estamos participando de eventos já para fortalecer pré-candidaturas do partido em outros municípios e muito em breve vai estar homologado, publicado no site do Tribunal Superior Eleitoral. É só uma formalidade que muito em breve será concretizada. Isso não impede o senhor de tomar decisões, né? Não impede. É questão protocolar mesmo, Isso, né? só protocolar. Tá, deputado, vamos lá. Na semana passada eu conversei com a doutora Silvana, uma das principais lideranças do PL aqui no Ceará. Entre outros assuntos, a gente falou sobre política, sobre as eleições deste ano. O PL tem o deputado André Fernandes como o pré-candidato e eu perguntei, doutora, como é que está a estratégia e tal? Ela falou duas coisas. Primeiro, que defende que o partido tenha o que chama de chapa pura, né? Ou seja, o candidato a prefeito e o candidato a vice do partido. E também falou que já convidou algumas vezes, inclusive até o ex-presidente Assilon Gonçalves, já havia convidado o senador Eduardo Girão para vir para o PL, só que o Girão não disse nada. Foi por ocasião da minha pergunta sobre uma união da direita, né? Já tem um nome definido, alguns nomes para disputa de quem vai ser o vice, e se pode ser uma chapa pura mesmo do PL? Olha, eu costumo dizer que não existe candidatura a vice, né? Vice é circunstância. Então, lá na frente, a depender da circunstância, de que adesão a gente possa vir a ter ou não, né? E aí viria a possibilidade de ter uma chapa pura. O PL tem muitos bons quadros preparados para ocupar qualquer posição, de prefeito a vice, a secretário a vereador. Então, o PL está muito bem distribuído, né, entre suas lideranças, que estão ocupando espaços muito estratégicos na política do estado do Ceará, de Fortaleza, sobretudo. Então, a gente vai discutir essa questão de vice mais na frente, né? Até porque a porta de uma composição ela ainda está aberta, né? E é importante que a gente diga isso. Eu sou um defensor de que tanto a pré-candidatura posta do União Brasil quanto a pré-candidatura posta do Partido Novo, elas possam dialogar para se unir em torno do nome que tenha mais chance de obter a vitória, né? E o PL tem sim, encara como prioridade a eleição municipal de Fortaleza, né? O nome do deputado federal André Fernandes tem crescido bastante, nos empolga, né? Até para que nós possamos sentar numa mesa de discussão ainda mais fortalecidos. E nós vamos, com certeza, já tive uma conversa recente com o capitão
Então, vou ter com o senador Eduardo Girão, vou procurar o senador Eduardo Girão, porque é importante a gente conversar. Nós temos um adversário em comum, que é o Partido dos Trabalhadores. Nós não podemos permitir que o PT governe Fortaleza. O PT já governou Fortaleza por 2 oportunidades. Quando deixou com a pior avaliação até então que um prefeito ou prefeita poderia ter. Então, essa é a marca da gestão do PT. Nós não podemos correr o risco de tirar a oportunidade de Fortaleza, uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, que tem um potencial gigantesco de cair em péssimas mãos, né, em cair nas mãos do PT. Então, a gente vai estar sim dialogando, a gente vai estar sim tentando construir pontes para unir esse campo político que faz oposição no estado do Ceará ao PT, que entende os malefícios que é ter Lula lá, é o Mano K e um possível prefeito deles também, né? A gente tem que lembrar que a partir agora deste ano, você, cidadão, vai pagar um ICMS mais caro no seu combustível, na sua conta de energia, você vai pagar um imposto mais caro na sua conta de internet, isso graças ao governo do estado, governo humano, governo do PT. E a gente não pode permitir que isso avance também para Fortaleza. Já basta de retrocesso no governo do estado. Já basta. Então a gente precisa realmente unificar esse discurso, essas forças, para vencer essa eleição e realmente dar à Fortaleza o que essa cidade merece. O senhor está sempre se referindo que vai estar num futuro, né? Então essas conversas com esses partidos do campo da direita ainda não teriam iniciado? É mais ou menos conversas assim? Prematuras. Prematuras, né? Mas eu acredito até que o momento é esse mesmo, é de conversas prematuras. Quando a gente fala em eleição, a gente tem que lembrar que é só em agosto que começa o período eleitoral, que as convenções partidárias acontecem no mês de julho, né, às vezes no começo de agosto. Então tem muito tempo. Né, o prazo de filiação, nem o prazo de filiação ele terminou ainda. Então, outras pessoas podem ainda mudar de sigla, mudar de partido daqui para abril, começo de abril. Então, realmente, as conversas elas são prematuras, né? Elas são ainda um pouco precipitadas, porque o momento agora é de cada partido buscar fortalecer o seu nome, fortalecer o seu candidato, mostrar que aquele nome tem viabilidade, tem chance de vitória, para lá na frente, com musculatura, a gente chegar a conversar e, claro, defender que o nome do PL é o melhor nome para construir, para encabeçar essa união. Né? Isso a gente vai fazer com certeza. O deputado André Fernandes cresceu. Na última pesquisa, que foi recentemente divulgada, teve um crescimento importante, mas ainda é muito distante, por exemplo, do ex-deputado Capitão Wagner, no campo da direita. Aliás, ele lidera total a pesquisa, né? Isso daria, especulando aqui, que é o meu papel, a vantagem, vamos usar esse termo assim, do Capitão Wagner de dizer, tá, a gente vai se unir, mas o candidato a prefeito serei eu e... Olha, nós temos que discutir, até porque pesquisa no atual momento, né, se uma conversa é prematura, uma pesquisa também, né? Pesquisa hoje é a recall da eleição passada, né? O capitão ele foi candidato ao governo, inclusive ganhou em Fortaleza, tem um recall gigante aqui. Então é natural que ele ocupe uma posição no atual momento de liderança. Outras coisas precisam ser levadas em consideração, né? Como rejeição, como possibilidade de crescimento, apoios, né, estrutura partidária, o PL é o maior partido do Brasil, tem o maior tempo de televisão, então tudo isso vai ser levado em consideração para a gente acertar e ter, se Deus quiser, uma união desse campo político e a vitória em Fortaleza. Temos ouvintes participando já aqui. Ouvinte aqui, boa tarde, Tiago Lima, um abraço para você e para o deputado. Outro também aqui está só cumprimentando o senhor, Tiago Henrique. Abraço, gente, forte obrigado. Abraço. O Fernando, boa tarde, Tiago. Pergunta para o Carmelo a possibilidade de união do PL com o Partido Novo. Então, isso aqui já foi falado agora. E o outro, ele respondeu da outra vez, o nosso ouvinte aqui, a gente perguntou sobre o Túlio, sobre a taxa do lixo e a taxa do alvará. Da outra vez o senhor também falou, né, que apoia, mantém esse posicionamento de, claro, o senhor não é o candidato, mas do partido de ir contra a taxa do lixo e também sobre a história dos alvarás? Olha, os nossos vereadores, né, tanto eu, Priscila, Espeto Alberto, eu fui vereador e votei a taxa do lixo antes de ser deputado e votei contra a taxa do lixo, fizemos um posicionamento muito enérgico contra a taxa do lixo, então é natural que o PL, que já defendeu que a taxa não entrasse em vigor, que não fosse cobrada, é natural que a gente defenda também que ela, em caso de vitória de um candidato desse campo político, do candidato do PL, que essa taxa seja revogada e não seja mais cobrada, até porque a população não aguenta mais tanto imposto, tanta carga tributária. Da última vez que o senhor esteve aqui, tinha uma pergunta que eu ia fazer que não deu tempo. Então, agora é a ocasião. A gestão Bolsonaro foi muito criticada pela forma como conduziu a pandemia. E isso talvez lhe rendeu a perda de muitos votos.
Eu vou fazer uma pergunta mais objetiva do meu ponto de vista, deputado. O senhor acha que faltou, vamos chamar assim, de assessoria ao presidente? Porque, às vezes, você consegue dizer uma coisa sem ser muito enérgico. É claro que o Bolsonaro ele tem aquele jeito dele, você não pode mudar, né? Não é o assessor de imprensa que vai chegar lá e dizer, presidente, não fale assim, não fale mais baixo, enfim. Faltou um trato, porque muitos posicionamentos dele estão hoje se comprovando que eram reais, né? Que eram posicionamentos necessários. Faltou mesmo, foi só um trato a condução da pandemia. Qual a sua avaliação? Olha, Tiago, eu até lembro que na entrevista passada a gente começou a falar disso, mas realmente não deu tempo de continuar. Excelente oportunidade, né? O que eu costumo dizer sempre que alguém me pergunta sobre isso é o seguinte: o presidente Bolsonaro, ele como presidente, como chefe de Estado, não deixou faltar absolutamente nada que o povo brasileiro precisava num período pandêmico, período de emergência mundial, global. E o presidente Bolsonaro ele atuou muito bem, né? Fez as compras das vacinas em tempo hábil. O Brasil, em determinado momento, inclusive, passou os Estados Unidos em número de doses aplicadas. Então, foi um grande trabalho que foi feito pelo presidente, tanto no financiamento de leitos hospitalares, para não deixar faltar ao cidadão a oportunidade de um atendimento de saúde, porque aquilo ali, aquela pandemia poderia ter colapsado por completo o sistema de saúde. Obviamente, eu não vou dizer que foi fácil, que a gente não enfrentou dificuldade, enfrentou. Mas o presidente Bolsonaro ele deu o apoio devido aos estados, aos municípios, para o financiamento de leitos, né, para aquele suporte tão necessário, tão importante para que vidas não sejam perdidas para a Covid, para a pandemia. Então não faltou do presidente Bolsonaro atenção, cuidado, energia no combate à Covid-19. Quem quis tomar a vacina tomou. Então, assim, um governo que garantiu tudo que tinha que garantir, né, que garantiu mais que outros países, mas, infelizmente, tão mal interpretado e atacado por parte da imprensa, não vou generalizar, mas por parte que insiste em uma narrativa que é muito mais política do que televisiva ou jornalística. A gente vai já falar sobre a situação dos mandatos. O TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, manteve a cassação do mandato de 4 deputados estaduais do PL. Vamos já falar sobre esse tema. Mas agora eu quero falar sobre outros municípios, deputado. Fortaleza, obviamente, é o mais importante, a capital, é o maior e tal, e é estratégico também. Mas como andam as articulações do PL em outros importantes municípios? Por exemplo, Iguatu, que é o município do deputado Fernandes, alguns municípios da região metropolitana, o próprio Eusébio. Em que municípios o PL foca, assim, que são importantíssimos e que tem que dar prioridade além de Fortaleza? Olha, Tiago, nós temos pré-candidaturas já postas, como Fortaleza, como Caucaia, do Coronel Aginaldo, como Eusébio, do nosso ex-prefeito Arimatea Júnior, que vai disputar mais um mandato no Eusébio, ao lado do Acilon, que é o prefeito. Então nós temos algumas pré-candidaturas já postas, principalmente na região metropolitana. Mas nós estamos construindo outras também, né, Ceará dentro, e onde não for possível o PL lançar uma candidatura própria do 22, a gente tem uma aliança com aquele nome que venha a se assemelhar com aquilo que a gente defende, com aquilo que a gente acredita. E nós temos algumas cidades que nós estamos construindo e avançando nesse sentido, como, por exemplo, Juazeiro do Norte, que é uma cidade importante para o estado, terra de Padre Cícero, enfim, uma cidade que eu amo do fundo do meu coração, e lá a gente precisa manter Juazeiro no caminho da prosperidade, no rumo certo, e o PL já está conversando e já está, se Deus quiser, muito em breve a gente vai anunciar publicamente, fazer eventos em Juazeiro para realmente selar este casamento entre o PL e o prefeito Gleidson Bezerra, que vai disputar a reeleição em Juazeiro do Norte, que inclusive votou, apoiou o presidente Bolsonaro. É o caso de outros gestores também do estado, como por exemplo Quixadá, o Ricardo Silveira é do PSD, não é do PL, mas votou no presidente Bolsonaro, fez campanha, inclusive é o meu pedido, né? Eu liguei para ele na época da campanha do presidente Bolsonaro, a gente fez um evento em Quixadá, ele subiu no palanque, pediu voto, se expôs, deu a cara a tapa. Então, nós não podemos virar as costas para quem nos ajudou, para quem nos estendeu a mão, que é o caso do Gleidson, que é o caso do Ricardo Silveira. Portanto, a gente vai estar conduzindo nesse sentido também em alguns municípios, né? Onde a gente não lançar uma candidatura majoritária, a gente fortalecer uma chapa de vereador. É muito importante o mandato de um vereador, né? Eu fui vereador, o PL tem grandes vereadores no estado e a gente pode sair com um número ainda superior do que elegemos em 2020, né? Então é importantíssimo, até porque o vereador, eu costumo dizer que é o para-choque do sistema. Onde tudo bate primeiro é o
vereador. Então, o vereador ele tem um papel fundamental na sociedade. É quem está sentindo a dor do povo na ponta, no posto de saúde que está faltando remédio, né, na fila da UPA que é interminável, na creche que está sem vaga. Então, é o vereador que está ali na ponta, né? Então, a gente vai sim fortalecer. Nós vamos fazer alguns eventos com pré-candidatos, com aqueles que têm interesse em se candidatar, orientar, inclusive dentro do partido, como política do partido, né? Orientar essas pessoas no sentido de comunicação, de jurídico, para que nós possamos fortalecer e eleger vereadores no máximo de municípios do estado, além dos prefeitos ou próprios do partido ou aliados que a gente vai apoiar. Estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News Fortaleza o presidente do PL no Ceará, deputado estadual Carmelo Neto. Vamos falar sobre a decisão do TRE. Eu queria perguntar se o partido já tomou a decisão de recorrer. Qual é o procedimento agora, já que o TRE manteve a cassação do deputado do seu mandato, Marta Gonçalves, Alcides Fernandes e também da doutora Silvana, né, pela cota de gênero do ano passado. Eu convidei a doutora Silvana na semana passada, ela falou aqui justamente, ela veio para falar sobre como é que fica a situação, o que acontece agora. Qual é o procedimento? Vocês já recorreram, já foram ao TSE, e a confiança como é que está? Perfeito. Tiago, o procedimento burocrático, obviamente, é o recurso, né? A gente já apresentou alguns embargos aqui no TRE que não foram aceitos, e aí o próximo passo é recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, e a minha expectativa, claro, é que a justiça ela venha a prevalecer. Mas isso é a parte burocrática. Agora eu quero falar um pouquinho da origem disso tudo e do que eu, como deputado mais votado do Estado, que estou sendo vítima desse processo, vou fazer daqui em diante. Primeiro, como começou. Foram 2 mulheres que foram candidatas pelo Partido Liberal, inclusive elas próprias em depoimento disseram que foram à convenção do partido, que aconteceu no Eusébio, assinaram o registro de candidatura, assinaram a ata da convenção partidária, que homologou os nomes delas próprias para a candidatura a deputado estadual. Mas depois, um mês e meio depois do resultado da eleição, eu já eleito mais votado, a Silvana também bem votada, a Marta Gonçalves, a mulher mais votada do Estado, o Alcides eleito. E depois disso, um mês e meio depois, essas 2 mulheres procuraram a justiça para dizer que não queriam ter sido candidatas e que teriam sido candidatas laranjas, fictícias. Olha, eu não entendo alguém que tem voto, que é votada e não sabe que é candidato ou candidata. Alguém que tira mais de 100 votos e diz que não sabia que era candidato ou candidata. Então é um processo muito esquisito, muito estranho. A pessoa é votada, vai numa convenção, assina um registro de candidatura, assina uma ata da convenção, depois diz, não, assinei, mas não sabia o que estava assinando. Fui, mas não fui para ser candidata, só fui. E aí fica a palavra de um contra a palavra de outro, uma coisa muito frágil. E este é o processo que pode cassar este mandato do deputado que vos fala, o deputado Carmelo Neto, outros 3 deputados, uma chapa de 500 mil de votos. É isso que pode cassar. Não tem prova nenhuma. É um processo muito frágil em termos de materialidade. Não tem materialidade nenhuma. São 2 mulheres que foram votadas, que assinaram o registro de candidatura, ata de convenção, um mês e meio depois da eleição, não queria ter sido candidata. É frágil. Não tem prova, até porque teve voto. Se caiu o voto, como é que não sabia que era candidata? Se caiu o voto na urna? Quem é que vota em alguém sem saber que a pessoa é candidata? Como é que a pessoa pede voto para tirar 100, para tirar 30, 50 votos sem saber que é candidata? Não existe isso. Então começa por aí. Esse processo é, sinceramente, um esqueleto jurídico tremendo. É um negócio absurdo. E agora o que o deputado Carmelo vai fazer? Primeiro, a gente vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. E o trabalho do deputado Carmelo Neto não vai parar. Eu digo a quem está nos escutando, a você, Tiago, a todos aqueles da Jovem Pan, que eu vou trabalhar ainda mais. Vou trabalhar mais e mais. O meu gás, a minha energia, a minha disposição para fiscalizar mais do que eu fiscalizei no ano passado, para discussão na Assembleia mais do que eu discussei no ano passado, para votar contra os projetos, como, por exemplo, o aumento do ICMS, como, por exemplo, a taxação das águas da transposição do São Francisco, que o governo do PT propagou depois de enganar o povo nordestino por anos, enganando sobre a transposição que eles diziam que ia entregar e nunca entregaram. Precisou chegar o presidente Bolsonaro para tirar do papel. Votei contra a taxação das águas da transposição, que o povo de Fortaleza, que o povo da região metropolitana, Tiago, vai ter que pagar. Esse é o partido que quer governar Fortaleza. Tá entendendo, gente? E eu não vou parar. O partido que quer governar Fortaleza é o partido que aumentou o ICMS para o povo pagar, que criou a taxação das águas do São Francisco para o povo de Fortaleza e região metropolitana pagar, e que eu votei contra. E por conta das fiscalizações, das denúncias, por conta de tudo isso, tanta perseguição.
Mas não vão me intimidar, não vão me calar, não vou retroceder. Eu tenho muita fé em Deus, acredito em propósito. Eu vou dizer um negócio aqui para ti que eu nunca disse a ninguém. Mas muitas pessoas, eu era vereador de Fortaleza. E fui eleito o deputado mais votado do estado. E aí, Tiago, logo depois da eleição, 1 mês e meio depois, veio esse processo de cassação esdrúxulo, absurdo, para tentar nos calar, para tentar nos tirar da Assembleia Legislativa. E muitas pessoas chegaram para mim e disseram: Carmelo, não renuncie seu mandato de vereador, porque a turma de lá é muito forte. Vão passar o trator por cima de vocês. Não vai sobreviver nenhum. Vocês vão tudo ser caçados nos primeiros meses de mandato. Me disseram isso. Não renuncia não, porque senão tu vai assumir como deputado e vão te tirar no tapetão. Fica na Câmara que é melhor, que tu tem 2 anos, tu vai para a reeleição. Foi o que me disseram. Aí eu passei assim, 40 segundos só que eu pensei. Eu falei: rapaz, se Deus permitiu que eu fosse votado, candidato, o mais votado do estado, para estar na Assembleia, por que eu vou me acovardar? Vou ficar aqui na Câmara Municipal porque seria mais cômodo? Não é assim que eu acredito, não é assim que eu acho que se faz política, não é por isso que eu estou na política. Então eu falei: não, se for para ter 1 mês de mandato, porque vão passar o trator por cima de mim, se for para ter 6 meses ou 1 ano ou os 4 anos de mandato, que seja, mas eu vou assumir e vou trabalhar todo santo dia. É isso que eu faço. Eu acordo, vou fiscalizar, vou para a sessão, vou para cima, porque propósito. Eu acredito. Se Deus me deu a oportunidade de ser candidato, de ser eleito, pois é que eu tenho que estar na Assembleia. E eu tenho que estar lá para enfrentar até isso. Até processo de cassação, perseguição, dedo na cara, deputado me chamando de moleque, tentando me diminuir pela minha idade, só porque eu sou novo, só porque eu sou jovem. Já pensou isso? Só porque eu fui o mais votado do estado, o mais novo da Assembleia, vim deputado querer me desmoralizar porque eu sou novo. Olha, eu posso ser novo, mas eu tenho certeza que quando eles tinham minha idade, eles não estão fazendo o que eu estou hoje. Então, desculpa o desabafo. Não, fica à vontade. Tá? Mas é mais ou menos isso que eu penso, sabe? Eu vou logo direto ao ponto, porque esse processo de cassação já está rolando aí há 2 anos e não me tirou o sono nem um dia, porque eu tenho minha consciência tranquila. E a justiça dos homens não pode faltar, mas a de Deus não falta de jeito nenhum. Aqui no TRE o processo não teve unanimidade, né? Da outra vez o senhor também falou que isso pode ser um fator contribuinte para que seja revertida a decisão lá em Brasília. Inclusive foi apertado, acho que foi 4-3, né? 4-3. E com o voto do presidente. O presidente do TRE votou contra a nossa cassação e o relator do processo também foi contra. Esse é o deputado Carmelo Neto, conversando conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza. Deputado, como presidente de um partido importante, é o maior partido do Brasil, número de parlamentares, o senhor vai enfrentar situações complicadas. Esta é uma, mas também tem, por exemplo, e eu acho natural pessoas mudarem. Eu não sou um grande crítico de quem muda de partido, acho que as pessoas têm essa possibilidade, a democracia permite isso, né? Mas alguns nomes do PL saíram, outros chegaram, nomes importantes que de repente mudaram não apenas de partido, mas de campo do espectro ideológico. Como lidar com isso, né? Com algumas pessoas que tinham um discurso, de repente, não estou julgando, não sou o juiz, né? Mas por ocasiões quaisquer, acabam mudando a direção, saindo do partido e indo para outro. Como é que se explica também isso para o eleitorado, né? Olha, o Partido Liberal, ele foi fundado aí na década de 80. Então é um partido muito antigo, né? O presidente Bolsonaro filiou em 2021, final de 2021, para ser candidato na eleição de 2022. Então, alguns políticos já estavam no Partido Liberal antes do presidente Bolsonaro entrar. E nós precisamos entender, respeitar os espaços e tentar avançar, tentar convergir. A gente não precisa dizer, olha, quem não votou na gente tem que sair do partido. Não, quem não votou tem que votar na próxima. E aí a gente vai voltar a governar, a presidir esse país sob a liderança do presidente Bolsonaro, agregando, somando, construindo ponte. Então eu penso muito isso. Mas, obviamente, algumas pessoas não têm o menor interesse em fazer parte desse grupo político porque são de esquerda, porque discordam. Então nós temos que também respeitar. Aqueles que já estavam no PL e vão sair por conta desta eleição, alguns vereadores, né, pessoas que querem sair do partido e já estavam antes do presidente Bolsonaro entrar, é compreensível. Por quê? Porque ela estava antes do presidente Bolsonaro entrar. Quando o presidente Bolsonaro entra, o partido muda de direção, o partido muda de rumo, vira a cara do conservadorismo no Brasil, um partido que tem uma liderança forte como a liderança do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que nós temos que respeitar. Não é também estar apontando o dedo para se degladiar.
é dizer, poxa, fulano não pensa como a gente. Então, fulano ele vai procurar outro partido e o PL vai respeitar, ponto. E aqueles que querem convergir, que são muitos, aqueles que querem somar conosco, que são muitos, aqueles que querem entrar no partido, que são muitos, estão super bem-vindos. O partido está de portas abertas para a gente crescer e fortalecer ainda mais o nosso PL no estado do Ceará. Já somos o maior partido do Brasil e seremos o maior partido do estado do Ceará com muito trabalho e dedicação. Duas questões aqui, deputado. Um pouco de macro política para a gente poder compreender, porque o macro também explica o regional, o local, né? O mundo parece que vai uma sanfona, né? Ou vamos usar a onda, né? Tivemos uma onda conservadora, e parte muito normalmente dos Estados Unidos, né? Com a eleição de Donald Trump, veio para o Brasil, depois houve uma mudança de novo, e agora a gente já vê o sentido sendo mudado de novo. Javier Milei eleito na Argentina, o Trump mais uma vez liderando tudo nos Estados Unidos. O senhor acredita que já é uma nova virada? E por que isso acontece? O que acontece com o mundo? Olha, acredito sim que é uma nova virada. Inclusive, eu tive na Argentina em dezembro com o presidente Bolsonaro, uma comissão grande de políticos brasileiros, deputados, senadores, até governadores, né? O Tarcísio esteve lá, Jorginho Melo esteve lá. E a gente esteve junto lá para prestigiar a posse do presidente argentino Javier Milei, né? Dizendo que, já adiantando aqui, que foi pago com os meus recursos, não usei dinheiro público para ir à Argentina. O senhor foi com seu dinheiro? Foi com o meu dinheiro, paguei a passagem, a hospedagem, enfim, como deve ser, né? Não, fui lá não representando o estado do Ceará, uma missão oficial, foi representando o meu coração de ver um momento histórico para a Argentina que estava se livrando do kirchnerismo, daqueles políticos que destruíram a Argentina, que levaram a Argentina à fome, à miséria, à superinflação, né? Você tem uma ideia, o peso argentino não vale absolutamente nada, né? Por conta disso, a moeda é desvalorizada, né? Destruíram a Argentina. E querem fazer isso no Brasil, o Biden caminha para fazer isso nos Estados Unidos. Então é por isso que essa guinada está voltando à direita, né? Porque as pessoas enxergaram, as pessoas viram o mal que é um governo que gasta o que não tem, que endivida tudo e aí passa a conta para o povo pagar. É isso que, por exemplo, o governador Elmano está fazendo. Quando ele aumenta a secretaria, aumenta o tamanho do Estado e aumenta imposto. É isso que ele está fazendo. Ele está passando a conta para você, cidadão. O imposto é para você pagar o gasto dele, governador, que está gastando este ano já mais do que gastou no ano passado em avião, já está contratado para o ano de 24. Mas, enfim, essa guinada é natural. O presidente Bolsonaro, eu acredito muito que essa inelegibilidade momentânea vai passar, vai ser revertida, e ele ficará novamente apto a disputar uma eleição e em 2026 ele voltará a disputar e tenho certeza que assim como a Argentina acordou e agora Javier Milei é o presidente, assim como os Estados Unidos já demonstra que está abrindo os olhos e Trump está liderando todos os levantamentos, as pesquisas lá, então eu acredito que esse movimento vai se repetir no Brasil e o presidente Bolsonaro vai voltar. Para encerrar uma pergunta política, alguns movimentos têm ocorrido aqui no Ceará, na questão política. O PDT, por exemplo, o senador Cid Gomes saiu, levou uma leva de prefeitos para o PSB. O PT tem o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, foi para lá, criando um clima mais pesado, eu diria até constrangedor, especialmente com a ex-prefeita Luiziane Lins, e uma indefinição de quem é o candidato. No campo da direita, assim como na outra eleição, já tem Capitão Wagner definido, tem André Fernandes definido, Eduardo Girão está definido, mas já deu a entender que pode, de alguma forma, participar de alguma aliança. A minha pergunta é, essas dificuldades em definição de nomes dos outros partidos, especialmente os de esquerda, podem favorecer o campo da direita aqui em Fortaleza? Olha, esses dias eu estava refletindo sobre isso e cheguei à seguinte conclusão. Nas últimas 3, 4 eleições, primeiro que não se falava em direita, em conservadorismo, em liberalismo econômico, não se falava sobre isso, né? Em um governo eficiente, que funciona, que reduz imposto, que dá oportunidade, bota dinheiro no bolso do cidadão. Então não se falava isso. E ultimamente está se falando mais, esse campo político tem crescido, tem se fortalecido, o PL aqui no estado do Ceará é um partido grande, é um partido de muita envergadura, e nós temos hoje 3 pré-candidatos a prefeito, tem o André do PL, tem o Capitão Wagner do Brasil, tem o Eduardo Girão do Novo, do campo político de oposição ao PT e à esquerda, nacionalmente e também no estado do Ceará. Então isso me deixa feliz. Eu não fico triste não em ter 3 pré-candidatos postos. O que eu acho que é importante é que a gente possa conversar para
alinhar estratégias para que lá na frente nós possamos realmente se unir, né? Nesse sentido, com este propósito, com o candidato que tem mais envergadura, que mais chance de chegar lá, e eu defendo que seja o candidato do PL, está na hora do PL, né? O PL bateu o martelo, o André Fernandes é o pré-candidato a prefeito, então eu defendo essa unidade em torno disso. Mas eu fico feliz, pô. Antigamente era a esquerda que tinha 3, 4, o PDT tinha 3 nomes, o PT tinha mais 3, para saber quem seria o candidato deles. Por que eles tinham muitos nomes? Porque eles eram grandes. Hoje não. Hoje eles também têm o tamanho e a relevância, mas nós crescemos e crescemos muito. Hoje nós temos deputados estaduais, federais, vereadores, o senador da República, muita gente apta a disputar, muita gente apta a debater Fortaleza. Então eu vejo isso com felicidade, não vejo com tristeza não. Agora é importante que a gente se una para ter do primeiro para o segundo turno uma candidatura de musculatura fortalecida para vir a disputar e não permitir que Fortaleza volte a ser governada pelo PT, porque das 2 vezes que foi a pior gestão possível para a nossa cidade. Então, meu trabalho como presidente estadual do PL é esse, né, de dialogar, de tentar convergir, de tentar fazer pontes nesse sentido. Se não for possível, lançaremos o deputado André Fernandes, que é o pré-candidato do partido. Em março, o presidente Bolsonaro deve vir ao Ceará. Estou lhe dando aqui em primeira mão. Opa, então. Né? Em março, o presidente deve vir ao estado do Ceará, fazer um grande encontro estadual do PL no estado e também apresentar as nossas pré-candidaturas, né? Do André, do Aginaldo na Caucaia, de outros nomes que também são da simpatia do presidente Bolsonaro, do nosso partido. Então, nós vamos caminhar, vamos lá na frente poder dialogar com as outras forças e, quem sabe, convergir e vencer a eleição. Mudar a Fortaleza, mudar o estado do Ceará. Não é da noite para o dia, mas é um trabalho contínuo, um trabalho perene. O PL está fazendo, eu vou fazer com muita dedicação. É o meu compromisso com cada um de vocês. São 4h41, está aí a notícia. Então, o deputado Carmelo Neto anuncia que em março o ex-presidente Bolsonaro deve estar aqui no Ceará. Rapidinho, temos pouco tempo, deputado. Só mais essa aqui. Relação com o prefeito Sarto. Houve um movimento de nomes do PL passarem a estar mais próximos da prefeitura, do prefeito Sarto. Como é que está a relação hoje do partido, institucional e politicamente com o prefeito Sarto? Olha, você sabe que eu fui vereador e fui um dos maiores críticos do prefeito Sarto, não só no mandato de vereador, mas também no mandato de deputado, né? Eu vejo que a gestão tem errado muito, infelizmente. Os nomes do PL, que têm uma certa proximidade com a gestão Sarto, já anunciaram, inclusive, na imprensa que devem deixar o partido, né? São alguns vereadores que, antes do presidente Bolsonaro entrar, já tinham um alinhamento, já tinham essa proximidade com a gestão municipal e, portanto, já anunciaram que vão deixar o partido. Então, não demonstra desunião, não demonstra racha dentro do partido. É natural, né? São pessoas que estavam caminhando com a gestão antes do presidente Bolsonaro entrar, entrou, seus aliados entraram juntos, meu exemplo, de tantos outros, e agora eles querem continuar caminhando com o prefeito Sarto e têm todo o direito disso, por isso vão sair na janela partidária do Partido Liberal, né? Inclusive já anunciaram que vão sair do partido. Então a gente está formando uma chapa de vereadores em Fortaleza muito competitiva, de muitos nomes. A Priscila Costa deve ser uma grande puxadora, né? A minha esposa Isabela vai ser candidata a vereadora, também pré-candidata a vereadora. Outros nomes, o inspetor Alberto vem em reeleição, né? O Marto Félix, que já foi vereador, também está conosco nesse projeto. E tantos outros que nós estamos construindo, né? Junto com o André, que é o presidente municipal, é pré-candidato a prefeito. Outros deputados do partido que têm boas lideranças, que têm musculatura para discutir a capital. Então nós estamos sentando na mesa, estamos escolhendo bons candidatos para representar o nosso partido na Câmara Municipal e poder fortalecer ainda mais esse campo político. E lá na frente, quem sabe, vamos ver a musculatura de cada um, a gente discutir uma união desse campo político para que venha 1 ou 2 candidatos, né? 3 foram apresentados, nós vamos ver se vem todos unidos em torno de um nome, é o que eu vou trabalhar, e claro, para que seja o nome do PL. Perfeitamente, deputado Carmelo Neto, agradeço demais sua atenção, anunciando então, gente, sexta-feira já está confirmada a vinda do senador Eduardo Girão, vai estar aqui no programa também para conversar sobre eleições 2024. Eduardo Girão, na sexta-feira, estamos tentando também, já faz um tempo, viu, deputado, que o André Fernandes está... Vou fazer a ponte. Retornou a ligação, disse, Thiago, eu vou, mas porque todos os pré-candidatos de todos os partidos estão passando por aqui. Nós, obviamente, vamos receber todos eles, porque é de nosso interesse levar as propostas para a população. Agradeço demais sua atenção. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Thiago. Obrigado mesmo pela atenção, pela cordialidade.
né, pelo excelente bate-papo. Cumprimentar e agradecer a todos que fazem a Jovem Pan News Fortaleza, o Milton, da técnica que está aqui. Obrigado a todos. E vamos em frente, espero muito em breve estar aqui com novidades para trazer sobre a política, sobre o nosso partido. Não tem data ainda para a vinda do presidente Bolsonaro, mas deve ser em março. Em fevereiro a gente vai estar fechando isso e anunciando, então fiquem todos ligados. E até breve. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Cumprimento a todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube, pela rádio. Um grande abraço e contem com o deputado e a minha voz sempre, a voz do deputado Carmelo Neto.